Graça e paz, igreja. Boa noite. Nós estamos aqui nesse canal para compartilhar a palavra do Senhor com toda a igreja e com aqueles que estiverem nos assistindo, devido a essa questão da quarentena. E vamos ficar por aqui, quer seja por meio de vídeo ou por meio de áudio, compartilhando direções, compartilhando palavras proféticas, compartilhando aquilo que o Espírito Santo do Senhor quer que a igreja fique antenada, fique acordada. Amém? Então quero convidar desde já que você esteja onde você estiver neste momento, que esteja assistindo, você está fechando os seus olhos, porque nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te damos graça, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso em todo o tempo, em toda e em qualquer situação, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, para compartilhar, Pai, a palavra do Senhor, compartilhar a tua verdade, aquilo que o Senhor nos tem dado, Senhor, teu alimento santo, teu alimento puro, teu alimento verdadeiro, aquilo que nos traz segurança, aquilo que nos dá identidade, aquilo que nos restaura, aquilo que nos exorta, aquilo que nos mantém em pé na tua presença. Em nome de Jesus, peço a ti, maravilhoso Espírito Santo, que a tua palavra possa estar alcançando toda a igreja e todo aquele que estiver assistindo e participando neste momento conosco. Em nome de Jesus, maravilhoso Deus, o Senhor conhece intimamente a vida e o coração de cada um e nada passa desapercebido aos seus olhos. Por isso eu entendo, Pai, que nesse exato momento, e creio que o Senhor já está trabalhando nessas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amados. Videira, eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa noite, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 5, de versículos de 1 a 12. Diz o seguinte: os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e o trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou de Dagom. Por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós na arca do Senhor de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, assim que levaram a arca, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com um muito grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, e os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e tornem para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subiu ao céu. Amém? Queridos, eu gostaria então de compartilhar alguns pensamentos, algumas reflexões sobre esse texto que nós acabamos de ler no livro de 1 Samuel, acerca daquilo que Deus gostaria de estar confrontando o nosso coração, nos levando a uma reflexão. Na mensagem anterior, eu compartilhei com os irmãos acerca do tabernáculo de Davi,
e como os judeus tinham um extremo orgulho daquele local, né? Como aquilo para eles era extremamente importante, e como o rito religioso ele permanecia, mesmo, na verdade, a Arca da Aliança não estando mais lá no Santo dos Santos. Então, ou seja, a presença de Deus já não se fazia mais presente naquele lugar, porque a verdadeira identidade de Deus, o que identificava, o que deixava evidente a presença de Deus no meio do povo de Deus, era exatamente a questão da Arca da Aliança, como símbolo no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. Todavia, a Arca da Aliança ela se perdeu devido às várias guerras que o povo de Israel se envolveu, e guerras essas que eram fruto de pecado, fruto de erro, desobediência. E na verdade o tabernáculo do Senhor foi reconstruído, o povo continuou adorando a Deus, mas o símbolo da presença do Senhor nunca mais esteve naquele lugar. Até que o Senhor Jesus veio, colocou todos os mercadores para fora, colocou todos os cambistas para fora e manifestou o zelo do coração de Deus em relação àquilo que ele tinha identificado, né? Aquilo que ele tinha sonhado para o povo. Que o povo fosse o tabernáculo de adoração, que cada vida fosse um lugar de adoração, que cada corpo realmente fosse um templo do Espírito Santo. E as pessoas não haviam compreendido isso. E nesses dias isso está ficando muito claro para aqueles que ainda não entenderam. Nós somos o templo do Espírito Santo. Em nós habita o Espírito Santo. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Salvador, ele é realmente o tabernáculo do Senhor. E nós devemos resplandecer a glória do Senhor, a presença do Senhor sobre a vida das pessoas e onde estiver. Mas quando nós falamos de resplandecer glória, é muito importante a gente abrir nossa mente para o entendimento da expressão glória. Porque glória é a presença de Deus. E presença de Deus se manifestam em sinais de diversos tipos. Manifesta-se no amor, manifesta-se na empatia, nas gentilezas, na educação, nas curas físicas, curas emocionais, curas psicológicas, as libertações espirituais. Manifesta-se também com juízo, manifesta-se também com correção da parte de Deus sobre as pessoas de N formas. Muito importante. Bom, nós encontramos aqui no livro de 1 Samuel capítulo 5 exatamente um desses momentos. Um momento onde, na verdade, os inimigos eles tinham tomado a Arca da Aliança. E queridos, ninguém podia tocar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é a presença do Deus vivo. É o símbolo da presença do Deus vivo. Mas naquilo que tange ao Antigo Testamento não era apenas símbolo, era fato. Se alguém tocasse, era fulminado, era consumido. Porque ali era exatamente o tempo da manifestação da paternidade de Deus. E Deus era presente na vida do povo dele. E a Arca da Aliança trazia essa identidade de glória, de presença. Tanto que essa arca ela ficava no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. E somente o sumo sacerdote poderia entrar lá uma vez por ano, depois de jejum e oração. E ainda assim entrava com uma corda amarrada aos pés e com um sinete também, para garantir que se ele morresse, alguém pudesse tirar para fora sem tocar lá dentro. Então, amados, é a presença de Deus. E o mundo, na verdade, eles não tinham o temor de Deus. Eles não davam a devida honra e a devida glória ao Senhor. Não muito diferente nesse momento. Não muito diferente nos dias atuais. Nessa diversidade de crenças, de valores humanos, morais e filosofias de vida, muitas vezes, na grande sua maioria, o Senhor, o temor do Senhor, ele é perdido. É interessante a quantidade de observações, de comentários, de pensamentos, de opiniões próprias dentro das redes sociais acerca da questão desse Covid, acerca dessas doenças. E isso é o primeiro de muitos, fica tranquilo, porque na verdade já teve anteriores e vão ter mais para frente. Então não se angustie o seu coração, tenha fé e confiança que o Senhor está no controle de todas as coisas. É apenas o princípio das dores, nós temos que confiar no Senhor
Isso para nós, como igreja, é um excelente momento para nós começarmos realmente a praticar a nossa vida com Deus de verdade, adoração ao Senhor em nossa casa, etc. Mas, diante desses comentários, diante dessas muitas observações, fica muito evidente a forma superficial que as pessoas, elas temem ao Senhor. Muitas pessoas temem ao Senhor, mas elas temem ao Senhor até que o mundo não oprima mais forte. Porque se o mundo oprimir de forma mais forte, o temor ao Senhor desaparece naquele momento. É interessante, amados, que no momento de dificuldade é que é evidenciado o que cada um tem realmente de melhor e de pior. Isso é muito claro, sempre na história da humanidade, sempre foi assim. O texto, ele nos mostra no livro de 1 Samuel, né, o que acontece quando o mundo ele tenta tocar naquilo que não deveria tocar, que é tocar na santidade de Deus. E com que aquilo que acontece quando o mundo tenta tirar do povo de Deus aquilo que não deveria ser tocado ou tirado do povo de Deus. E não importa aqui se o povo pecou ou não pecou, isso não interessa. Não pertence a outra pessoa a não ser aos eleitos, ao povo de Deus. Eu quero dizer uma coisa para ti. Deus, ele continua sendo Deus. E o que o Senhor tem para o povo dele, ninguém vai tocar, ninguém vai alcançar. E se tocar, vai trazer sobre si mesmo as consequências de ter tocado em algo que não deveria ter tocado. Aquilo que a palavra do Senhor nos mostra claramente é que eles chegaram a um momento em que eles pediram: por favor, tira isso de perto de nós. Meu amado, estar na presença de Deus exige ser de Deus, exige querer estar com Deus, exige temor do Senhor. Quero compartilhar alguns pensamentos acerca dessa citação, conforme minhas anotações, para que meu texto não fique muito longo e não se prolongue, porque este é o meu hábito, falo demais. Mas, amados, aqui é muito importante a gente observar a importância de nós como igreja realmente termos a convicção de que o Senhor é efetivamente o nosso Senhor. A palavra do Senhor nos fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 4, que é impossível servir a dois senhores. Nós não temos como servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao mundo. Ou servimos a Deus, ou agradamos a Deus, ou agradamos ao mundo. Se nós não agradarmos a Deus, com certeza nós estamos agradando ao mundo. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para ti. Tu é filho de Deus. Se você é filho de Deus e você não está sendo perseguido, se você não tem dificuldade, se você não contraria o mundo, eu vou convidar você a refletir na sua postura como filho de Deus. Porque, na verdade, o Evangelho do Senhor, ele não é um Evangelho que a todo tempo, presta atenção na palavra, que a todo tempo ele vai estar alinhado com o mundo, porque na verdade não. Mas, amado, em muitos momentos da nossa vida, a palavra do Senhor, ela vai fazer com que nós tenhamos visões, posturas e comportamentos totalmente diferentes do mundo. Então, agradar a Deus significa desagradar ao mundo. Ter posturas de fé com Deus significa ser chamado de louco no mundo. Confiar em Deus é ser chamado de irresponsável no mundo. É muito importante que nós tenhamos a convicção daquilo e naquele que a gente crê. Muitos nesse momento de dificuldade acabam, na verdade, blasfemando, como a gente vê tantos por aí falando coisas que não deveriam falar, porque, na verdade, ainda que a pessoa não conheça Deus, ela não deve, em hipótese nenhuma, zombar de Deus, porque Deus vai tratar com ela de forma muito especial depois. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então devemos ser sábios, independentes se nós cremos ou não cremos no Senhor, mas que nós somos cristãos, nós devemos crer no Senhor e nele confiar, e nele descansar. Deus e o mundo não vão andar junto, Deus e o diabo não andam junto. Não anda, é impossível você estar servindo a Deus e agradar ao mundo, é impossível. Enquanto Jesus estava pregando o Evangelho no mundo, ao mesmo tempo que ele estava agradando a muitos, daqueles que tinham fome e sede de justiça,
ele estava desagradando outros milhares. E esses milhares que ele estava desagradando, era exatamente o poder de governo daquele momento, para aquela época, a qual Jesus estava vivo como homem na terra. Desagradava governadores, desagradava reis, desagradava sacerdotes e sumos sacerdotes. Por quê? Porque na verdade a palavra do Senhor é libertadora. Liberta de onde? Do mundo, da religiosidade, do comportamento religioso, da superficialidade. Nós encontramos aqui a afirmação onde vemos no primeiro momento, quando levam a Arca da Aliança, colocam a Arca da Aliança do lado, junto a Dagon, que é mundo, que é o Deus, era o Deus deles. Mas quantos deuses este mundo tem? Quantos deuses este mundo serve? Só que a grande verdade, a evidência verdadeira, real, que conforme diz a própria palavra, todos esses deuses hão de se curvar ante o Senhor. Então não adianta querer equiparar, não adianta querer colocar paralelo, colocar do lado, eu falar que é igual, porque não é igual. Nunca será igual. Porque o nosso Senhor é o Senhor e Salvador, Criador dos céus e da terra, de todo o universo e tudo que nele há. Sim, Dagon, ele vai se curvar e ele está se curvando e se curvará, como o próprio diz a palavra, todo joelho se dobrará e toda a boca confessará que o Senhor é o Senhor dos exércitos e o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Amém. Segunda coisa que eu gostaria de compartilhar é que aonde Deus está, aonde o Senhor está, aonde o Senhor está presente, o diabo não fica. É impossível. As coisas do mundo, as coisas naturais e espirituais deste mundo, aonde entra a luz, as trevas automaticamente têm que sair. Fica evidente aquilo que é errado. Na escuridão, tudo é bonito. Como diz o ditado secular, né? A noite todo gato é pardo. Sem a luz, obviamente, tudo é bonito, tudo é perfeito, tudo é muito interessante, tudo parece igual. Mas na evidência da luz, tudo aquilo que então era errado fica manifestado. Para filisteus, judeus e todos os incrédulos da época, pegar Dagon e colocar em paralelo com a Arca da Aliança e falar assim, não, é a mesma coisa, é só mais um Deus. A cada dia que passava ficava evidenciado que aquilo que eles imaginavam estava totalmente errado. Sabe, queridos, Deus ele precisa muitas vezes tomar ações nas nossas vidas que abram os nossos olhos. Sabe, se o Espírito de Deus começa a falar conosco, começa a se revelar a nós, começa a trabalhar dentro do nosso coração, tentando nos abrir um entendimento para aquilo que está errado, aquilo que está certo, aquilo que eu deveria ser, aquilo que eu não deveria ser, aquilo que eu deveria fazer e aquilo que eu não deveria fazer, como me portar e como não deveria me portar, e ainda assim eu continuo resistindo, porque na verdade, meu amado, a nossa maior briga, a nossa maior luta não é contra o diabo, mas é muitas vezes contra nós mesmos, é contra a nossa mente. É por isso que a palavra do Senhor nos diz lá no livro de Romanos, capítulo 2, versículos 1 e 2, que nós precisamos renovar o nosso entendimento. A palavra grega para isso de entendimento aí é metanoia, né? Nossa mente precisa ser transformada, precisa ser revolucionada, mas não apenas no nível racional, é no plano existencial, é na essência. Mente transformada, transformando também minha alma e como eu reajo às coisas da vida. Sabe, quantas vezes Deus ele quer nos transformar, Ele quer falar comigo, e eu fico resistindo a isso. Muitas vezes ficamos pedindo, orando ao Senhor, Senhor, abençoa minha família, Senhor, abençoa meu casamento, Senhor, abençoa meus filhos. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para ti, nesse exato momento, é a grande oportunidade de Deus para nós como igreja. Enquanto alguns estão tratando como retaliação, como angústia, opressão. Meu amado, não que eu goste, mas vou abrir um parênteses aqui, não que eu goste, não gosto de ficar em casa. Para quem me conhece sabe muito bem que eu gosto mesmo de estar dentro da casa do Senhor, com os irmãos. E fecha parênteses, mas meu amado, gostando ou não, o Senhor nos deu essa oportunidade. E é uma oportunidade de quê? De pais serem pais, de mães serem mães, de filhos serem filhos, e de todo esse povo ser igreja dentro da sua casa. Esse é um desafio
proposto, na verdade, para nós, como igreja, como videira, né? Se você é da comunidade de videira, há muito tempo que eu tenho declamado, eu tenho proclamado, eu tenho provocado a igreja. É necessário não apenas ser célula, mas é necessário ser família celular. E essa vida de igreja seja um estilo de vida no cotidiano, no dia a dia. Eis a oportunidade. Eis aí a oportunidade. O Senhor está nos dando essa verdadeira e real oportunidade de nós sermos essa igreja, nós sermos o povo que Ele nos chamou. É óbvio, queridos, que na verdade isso não anula o templo, isso não anula o congregar. Na verdade não, isso está criando uma aliança muito mais forte, porque nós somos ligados pela identidade de Cristo. Estamos pastoreando e sendo pastoreados pela identidade de Cristo com os irmãos. Coloque em prova, coloque em xeque-mate, na verdade, todo relacionamento entre irmãos. Provoca saudade no coração dos irmãos. Aqueles que já estavam chateados percebem que na verdade é melhor tê-los do que não tê-los. Grande momento. Porque a minha mente precisa ser renovada, o meu coração precisa ser renovado. Aonde o Senhor entra, meu amado, Ele traz à luz tudo aquilo que precisa ser revolucionado no meu interior. E aquilo que ainda é mundo em mim, aquilo que ainda é secular em mim, aquele comportamento de outros deuses em mim, porque muitas vezes nós temos como homem postura de deuses. Tem opiniões que são imutáveis, quando na verdade estão erradas. Como pai, como mãe, como filho, não permito que o Espírito Santo me mude. E agora, o Senhor coloca todo mundo no mesmo lugar, debaixo de uma mesma casa, por força de lei humana, para que todos estejam colocando a sua vida em ordem, derrubando os dagons. Amém? Quando homens decretaram, baixaram decretos para que as pessoas ficassem em casa, quando homens criaram leis, quando tudo isso aconteceu no nosso Brasil, o Senhor dos Exércitos é quem mandou fazê-los. Os homens pensam que eles fizeram porque eles quiseram, mas todo o mundo está a serviço do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oportunidade para a igreja. Amém? E para concluir, não basta, amados, eu ter Deus na minha vida. Não basta eu ter Deus na minha casa. Não basta eu estar na igreja. Eu preciso obedecê-lo. Vou falar uma coisa para vocês. A presença do Senhor, a arca do Senhor, estava no meio do povo filisteu. Não era para estar lá. Já estava lá porque o povo pecou. Você sabe que muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, aquilo que era de Deus para a nossa vida não está conosco como igreja. Por quê? Porque na verdade nós vivemos errando, falhando e pecando. Só que aquilo que não é de Deus para a nossa vida, e o diabo ele tenta levar para o lado do mundo, mas é de Deus, só vai trazer problema. Luz e trevas não se misturam. Deus é intocável em sua glória. A igreja do Senhor precisa compreender que Deus a glória do Senhor nos toca. Não se toca para a glória de Deus sem ter consequências. Ainda muito mais debaixo de pecado, debaixo de idolatria, Dagon, querendo equiparar Dagon, Deus com Dagon, colocar do lado. Queridos, se um dia Dagon caindo em terra, o povo não entendeu, no outro dia Deus vai cortar os limiares dos pulsos, das pernas, de forma a cair para não levantar mais. Não entendeu ainda? Beleza, então, tira de lá, leva para outro lugar. Essa presença não devia estar aqui. Então, ok. Aí leva o quê? Leva pragas para onde vai? Porque não era para estar lá. Nós somos igreja. Igreja do Senhor, nós devemos estar no centro da vontade de Deus. Nós devemos estar no centro do querer de Deus. O nosso lugar não é no mundo.
O nosso lugar não é no meio dos poderes deste mundo, a não ser que Deus nos coloque lá, a não ser que o Senhor tenha nos posto lá. Porque nós vemos o Senhor colocando Ruth como Ruth, no lugar que Ruth deveria estar. Daniel no lugar que Daniel deveria estar. José no lugar que José deveria estar. E assim outros tantos homens e mulheres do Senhor. Mas só quando Deus entende isso. Porque quando Deus não entende que nós não deveríamos estar lá, quando nós vamos para lá, nós levamos problema para onde estaremos. Aonde nós estivermos indo, levamos dor de cabeça e problema. A igreja, nesse exato momento, ela precisa voltar a ser igreja. Se reunir novamente como igreja. Tirar o pé do mundo, tirar o pé das coisas deste mundo e novamente voltar a ser a igreja que o Senhor sonhou. Eu não estou falando do Antigo Testamento, mas o Senhor nos ensinou desde o princípio da igreja primitiva no livro de Atos, capítulo 2 e em diante. Precisamos voltar a ser a igreja, congregando de casa em casa, com alegria e singeleza no coração e com temor no amor. Temor e amor no coração. Temor ao Senhor e amor pelas vidas e por Deus. Amor no horizontal, amor na vertical, respeito e honra na horizontal, na vertical, de forma tal que isso contagie as pessoas ao nosso redor e também alcance aqueles que não estão no nosso meio. Percebam e observam, nossa, o que acontece diferente naquela vida? E diz a palavra do Senhor. E aí o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Meu amado, o Senhor continua sendo Senhor. E a igreja continua sendo igreja. Você não foi chamado para ser igual ao mundo. Você foi chamado para ser diferente deste mundo. Nós fomos chamados para brilhar. E quando nós entramos debaixo da autoridade de Deus, da glória do Senhor, evidenciados pela luz do Senhor, não de nós homens, mas do Senhor em nós, através de nós, pessoas que servem ao Senhor, automaticamente é trazido à luz tudo aquilo que deveria estar sendo corrigido, tratado, transformado por Deus. O Senhor, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua sendo Deus, Ele está no governo e no comando de todas as coisas, e Ele está de forma similar ao que aconteceu no livro de Samuel, no capítulo 5. O Senhor também está fazendo nesses dias, fazendo autoridades e potestades se dobrarem, porque o Senhor continua sendo Deus. Em nome de Jesus, meu amado, o Senhor continua sendo o Senhor na sua vida. O Senhor tem sido o Senhor na sua vida. Como tem sido a sua vida com Deus. Mas eu não estou falando de uma vida superficial. Eu não estou falando de uma vida religiosa. Não estou perguntando quantos anos de igreja você tem. Há quanto tempo você serve o Senhor. Em qual ministério você congrega. Não é isso que eu estou perguntando. Qual o nível de profundidade de vida com Deus que você tem tido. Porque o Senhor tem deixado bem claro os sinais de que o mundo vai se dobrar ante a glória dele. Mas nós, igreja, em contrapartida, precisamos compreender que aquela glória que foi tirada de Israel por causa do pecado de Israel não pode ser tirada de nós. A glória do Senhor precisa permanecer em nós. O povo de Israel adorava num templo onde a Arca da Aliança não mais existia. Adorava num lugar onde a Arca da Aliança não mais estava. Nós não devemos ser vazios. Nós não devemos ser superficiais. Nós devemos ser adoradores. E adoradores, como diz a palavra, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, querido, sua casa tem sido um altar ao Senhor. Sua vida tem sido um altar ao Senhor. A glória do Senhor tem se mantido sobre a sua vida. Eu quero convidar você a estar orando nesse momento, em nome de Jesus, tendo a oportunidade de refletir naquilo que nós estamos compartilhando agora como igreja. E se você quiser se reconciliar com Deus, entregar sua vida para Jesus, permitir que o Senhor seja o seu Senhor e Salvador, ou apenas viver uma vida de mais profundidade com o Senhor, feche os seus olhos agora onde você estiver, coloque a mão no seu coração e vamos orar. Em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos ama.
E este amor não é um amor apenas de palavras, não é um amor superficial, não é um amor humano, um amor, Pai, que perdura para toda a eternidade. Tudo passará, mas, Senhor, as Tuas palavras e o Teu amor manifesto no Teu Filho por nós, igreja, isso permanecerá. Peço que o Senhor esteja trazendo consolo ao coração da Tua igreja nesse exato momento. Consolo ao coração de todos aqueles que precisam, meu Deus, da Tua palavra. Porque, Senhor, o Senhor veio para os doentes. O Senhor veio para aqueles que são doentes, que precisam. Aqueles que têm coragem de admitir, eu preciso do Senhor. Vem sobre essas vidas agora, em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Consolando, curando, cuidando. Os sãos, esses não precisam. Eles mesmos têm afirmado que não precisam do Senhor. Então o Senhor trate com eles da forma como o Senhor bem desejar. Porque o amor do Senhor é extensivo a todas as vidas. Mas aqueles que estão clamando por Ti nesse momento, amado Espírito Santo, vai de encontro a essas vidas este clamor agora. Que haja graça, misericórdia, cuidado e compaixão do Senhor. O Senhor coloca alimento na mesa deles, porque muitos estão preocupados com o alimento natural. Senhor, que nunca falte o alimento natural na vida dessas pessoas, desses irmãos. Que nunca falte, Pai, a unidade, a graça, a misericórdia. Que realmente aconteça, Pai, nesses dias, a restauração sobre a Tua igreja e sobre as famílias que o Senhor tem sonhado e desejado para o Teu povo. E o Senhor, Pai, seja bem-vindo em nossas vidas. Seja bem-vindo, meu Pai, no nome de Jesus, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação e sobre o mundo. Tome o controle e o governo daquilo que é Teu, Pai. Que nunca, em nenhum momento, deveria ter saído das Suas mãos. Toma de volta o controle e o governo, Pai. Manifesta, Senhor, em nome de Jesus, tanto o Teu querer como o Teu efetuar. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Amém. Amém, amados. Deus abençoe, boa noite. Até a próxima.